Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês um fundo imobiliário, né, diferente aí do principal que mais paga dividendo aí, que é o MXRF11, um dos que mais pagam dividendos, né, dentre outros, dos melhores que nós temos hoje em dia. Esse que eu vou mostrar para vocês é um fundo que eu tenho na carteira também. Ele é um fundo que tem a sua maior parte ali também em recebíveis, né, similar, por isso que ele tem um rendimento alto também de retorno. Porém, a intenção do vídeo aqui não é só um comparativo entre ele e o MXRF11, né, porque tem algumas variantes em cada um desses daqui, mas é também mostrar um pouco de uma análise de alguns pontos interessantes. A gente vai ver um pouquinho do relatório gerencial aqui, eu vou explicar alguns pontos que às vezes pode ser um aprendizado bem interessante para vocês aí que estão investindo, né, como que analisa, quais são os pontos assim que você deve ver, principalmente quando for um fundo de recebíveis ou algo assim, e também fazer uma comparação de rentabilidade. Eu acho que isso é importante você fazer em quase todos os fundos imobiliários. Não é um critério que você deve levar ele à risca, se tiver ele ou não você vai investir, mas é interessante você fazer uma comparação, por exemplo, do fundo imobiliário que você está investindo com o IPCA, com o IFIX, né? O IFIX é o índice onde traz a média ali de todos os fundos imobiliários, né? Então ali tem vários fundos imobiliários, tem outros fundos imobiliários também de alto risco que pagam grandes dividendos, então eu acho que superar essa média do IFIX é importante numa boa parte da sua carteira. Vou mostrar isso para vocês como é que a gente faz também essa comparação bem simples aqui, num site bem legal. Hoje esse vídeo tá repleto de informações que eu acho que vai ajudar vocês aí a fazer vários tipos de análises também. Vamos conferir? Então vamos lá, bora! No vídeo de hoje eu vou usar como base o meu patrimônio colocado todo nesse fundo imobiliário, né? Investido todo nele. Eu vou pegar todo o valor que eu tenho, né, no momento, e como se eu investisse nele para ver quanto de retorno a gente vai ter desse fundo imobiliário. É o RBHG. Eu sou o Mark, eu estou investindo aí há um ano e 4 meses, um ano e 5 meses praticamente. E eu mostro aqui para vocês a minha carteira, a minha evolução, né? Como uma forma aí também de inspirar vocês a conseguir também o objetivo de vocês nos investimentos e mostrar que é possível, né? A gente vê aqui que desde o começo eu desenvolvi ali a minha carteira, fui aprendendo muitas coisas no caminho e até chegado num ponto onde eu estou muito satisfeito com a minha carteira e com o retorno que eu estou tendo desses investimentos, né? Também visto a minha maior parte em fundos imobiliários, mas tem uma parte também em ações, como vocês aqui que acompanham já o canal sabem. Hoje a gente vai fazer esse comparativo, então vou jogar aqui na tela para nós vermos o RBHG e depois eu faço um comparativo também com o MXRF11, né? O MXRF tá bem caro hoje em dia, então por isso também seria interessante para ver mais o lado da rentabilidade, mas não exatamente do preço. Vamos conferir, vamos para a tela, bora! Então nós vamos fazer esse comparativo usando aqui a base, né, do patrimônio do momento. Então acessando aqui a minha corretora, né, eu invisto no Invest, nós estamos aqui com o patrimônio já todo para vocês verem aqui, ó, nos meus investimentos 32.163, esse aqui é o valor que está investido e esse aqui é o valor que caiu aqui na conta de dividendos, ó, já caiu dividendos para mim aqui para eu poder já reinvestir. Temos mais 132 aqui e 64, isso aqui é top, depois a gente vai reinvestir também, tá? Aqui ele mostra o total, ou seja, o valor que está investido, esse, mais o valor que está na conta de saldo. Então por isso que a gente tem essa meu patrimônio. A divisão dos investimentos está aqui, a gente consegue ver, ó, que eu tenho aqui 30 mil, né, nessa parte aqui em FI, 30.778,50 e nas ações eu tenho aqui 1.385,30. Como eu disse, minha carteira está focada em fundos imobiliários até eu atingir o valor específico que eu estou buscando. Depois as coisas vão se equilibrar. Filtrando por fundos imobiliários, basta a gente tocar aqui em cima, ó, clicar aqui em cima dele, você vai ver que eu tenho o RBHG aqui também na minha carteira. É um dos fundos imobiliários que eu invisto. E vou já deixar claro para vocês aqui, ele é um dos fundos imobiliários da minha parte de risco da carteira, tá? Ter risco na carteira não significa algo ruim. Isso não é um critério, a não ser que você seja uma pessoa muito conservadora, mas se você for uma pessoa muito conservadora, talvez nem fundos imobiliários ou ações seja uma opção para você, talvez renda fixa seja melhor, porque você pode conseguir um equilíbrio muito interessante com alguns fundos de risco tendo uma parcela da sua carteira, não toda ela, e é importante porque você também vai ter um retorno maior que faça com que a sua carteira fique positiva. É importante ter também fundos imobiliários assim quando forem bons fundos que tem a ver com os seus fundamentos, que você escolheu e gostou também do risco que você está submetido. Então eu vou mostrar para vocês esses pontos também no relatório. Tocando aqui nele a gente consegue ver que eu tenho 17 dele, né, e 1.518 investido, beleza? Vamos lá? Vamos avaliar então esse fundo imobiliário. Eu gosto de fazer um comparativo dele, primeiramente, né, para a gente iniciar, com alguns pontos principais do fundo imobiliário. Aqui nós temos, né, no site da Status Invest, algumas informações já interessantes. Por exemplo, o preço. Nós conseguimos ver que o yield dele está 14,29 ou 14,29, muito alto, o yield dele muito bom nessa questão. Lembrando sempre que o yield alto é proporcional também ao risco que o fundo imobiliário possui. Uma valorização aqui também. E nós vemos que o PVP dele está 98, tá? Descontado no momento.
A quantidade de cotistas dele ainda é baixa, eu acho que pro ano dele, né, 2019 ali, ainda é baixa, ele não tem muitos cotistas e por isso, por consequência disso, ele também não tem uma liquidez muito alta. Liquidez é quando o fundo imobiliário ele é vendido e comprado, né? E aí você tem essa métrica de diária e mensal também, que é a liquidez. A gente consegue ver aqui, ó, liquidez média diária, ó, tá vendo, 300 mil, muitos consideram que teria que ser mais de 600 mil, tem muitos que consideram mais de 1 milhão, enfim, eu considero dele uma liquidez razoável. Eu acho que ainda está um pouco abaixo do que deveria, mas é porque ele não tem uma quantidade de cotistas muito grande. Os últimos rendimentos foi 1,05, olha lá, R$1,05 aqui, né, o rendimento dele, passando aí de 1% com folga. Tem mantido também frequentemente aqui, principalmente no 2022 até 2023, uma estabilidade pagando até mais alta aqui em alguns meses do 2022. Avaliando aqui o relatório, né, que eu quero mostrar para vocês algumas informações importantes sobre o relatório gerencial. Esse aqui nós temos aqui as mesmas informações que a gente viu naquele espelho, né, do site do status. A gente tem aqui o número de investidores, que é aquele que já mostrou lá também, né, todas as informações mais importantes do último dividendo, o yield dele e como que está a carteira. Podemos ver que aqui 94% aqui, ó, de CRIs. Essa é a questão que eu ia falar para vocês. Então eu considero recebíveis mesmo esse fundo imobiliário. Então ele é um fundo imobiliário focado aí nos recebíveis. Descendo mais um pouquinho, nós temos aqui também algumas informações, né, sobre o quanto que ele vence outros fundos imobiliários e também o IFIX, mas isso aqui eu vou mostrar para vocês no outro comparador de rentabilidade que eu acho mais interessante do próprio status. Logo eu mostro para vocês. Aqui nós temos aqui também a liquidez. Como eu disse, ainda não é uma liquidez alta devido também ao seu número de cotistas. Chegando nessa parte que eu acho interessante, essa que eu queria mostrar para vocês, aqui nós temos os setores que ele tem os recebíveis, ó, vários tipos de setores aí. Nós temos varejo, loteamento, enfim, vários tipos de setores. Deixando esses setores aqui, nós podemos ver que ele também tem uma parte de cota de outros FIIs, esse 0,7, ou seja, outros fundos imobiliários também, e também tem um caixa de 5,4, um caixa líquido também que é importante aqui, um dinheiro assegurado. Loan to Value aqui, ele mostra para nós, né, os riscos que esse fundo imobiliário tem. Nós podemos ver que tem uma grande parte aqui em fundos de risco aí, dos recebíveis, em dívidas, e nós temos também essa informação aqui embaixo do próprio risco, ó. A gente consegue ver. Então, no relatório inicial você consegue ver essa informação, por isso que é importante você buscar essa base, porque eu acho que esse vídeo vai ajudar vocês também a analisar outros fundos imobiliários. Pode ver que tem uma grande parte aqui em High Grade e tem uma parte em High Yield. Ou seja, High Yield aqui envolve um grande risco. Nós temos aqui 30% que está nele, né? E High Grade também 47%. A gente percebe que ele tenta equilibrar um pouco aqui, né? Ele tenta colocar uma parte em um risco menor e também colocando cotas de outros FIIs e o caixa. Porém, uma grande parte dele aqui ainda tá, ó, 30%. Eu vi que isso aqui abaixou desde que eu comecei a investir nele. Já no começo do outro ano estava diferente isso aqui, tá melhorando e diminuindo um pouco mais o risco. Aqui nós temos a concentração da carteira. Esses são os CRIs, também, como eu disse, alguns FIIs. Esses são os FIIs que ele também investe, nós podemos acompanhar aqui. Além dessas informações aqui que eu mostrei para vocês, a gente consegue ver taxas, esse tipo de informação, né? Para quem considera muito isso, eu acho importante você avaliar. Porém, não deve ser também um critério isolado para você decidir o FII que você vai investir. Mas nós temos algumas taxas aqui, ó, taxa de gestão 0,68, taxa de administração, tem a do benchmark, se passa o IPCA mais o yield do IMAB5, né? Ele também vai cobrar uma taxa sobre esse valor, que é o objetivo do fundo, né? Ele explica aqui que ele busca um certo objetivo. Se ele passar esse objetivo, é aí que ele cobra esse 20%. Isso aqui você não precisa se preocupar, porque e também será descontado de forma automática ali do pagamento que ele for fazer pra gente. A gente não vê isso aqui, não precisa a gente pagar nada, não precisa a gente pagar exatamente, ele vai descontar do próprio rendimento. Voltando aqui, eu quero mostrar para vocês, né, no site da Status, como é que a gente faz a comparativo. Isso aqui vai servir para vocês comparar vários fundos imobiliários, tá? É uma informação bem interessante que eu tenho certeza que vai ajudar vocês aí, que ainda não conhecia essa função. No site da Status Invest, statusinvest.com, né, .br, você vai logar, não precisa criar uma conta ali exatamente, você pode logar com seu e-mail, enfim, mas você vai apenas ter um login, basta você ter esse login. E ele vai te possibilitar essa opção aqui, comparar. Eu estou no RBHG aqui, vocês estão vendo, e vai ter esse botãozinho verde, comparar. Você vai clicar aqui e vai ter essa opção compare rentabilidade. Vai dar um toque, ele vai abrir uma tela para você, onde você pode buscar já os índices, mas antes disso eu vou clicar aqui em comparar para ele ir para a tabela. Lá ele vai para essa tabelinha aqui, bem interessante. Eu vou selecionar a quantidade, vou colocar 5 anos, beleza? 5 anos, eu acho que é bom para a gente avaliar mesmo a história do fundo imobiliário. E aí a gente vai para a tela de rentabilidade, dá um toquinho aqui, ó, que ele vai abrir uma outra tela. Nessa outra tela, aí sim, a gente vai agora adicionar, né,
os índices mais importantes. Por exemplo, eu vou adicionar aqui o IFIX, que eu falei para vocês que é do fundo imobiliário, e vou adicionar, clique em adicionar, você digita aqui IFIX, põe adicionar, e também eu vou adicionar o IPCA, que é a inflação. Vocês podem ver que ele está superando aqui tranquilamente, ó, o IFIX é o vermelho, ó. Quando você põe o mouse em cima, ele mostra ali para você, ele marca aqui embaixo, pode ver que aumenta as bolinhas lá embaixo, ó, aumentou. IFIX, IPCA, ó lá, acendeu as bolinhas, e o RBHG, que é o fundo imobiliário que a gente está avaliando. Pode ver que ele superou aqui tranquilamente, né, o IFIX e também o IPCA, a inflação. Ele venceu a inflação em todos os anos aqui, todos os meses aqui, né, tranquilamente. Então, nesse ponto, é mais um ponto positivo para ele, apesar do seu risco. Você pode usar esse comparador, como eu disse, para várias informações. Por exemplo, eu vou adicionar aqui o MXRF11, só para vocês terem uma noção. MXRF11, ó. Clicando em comparar, a gente consegue fazer um comparativo. Pode ver que agora surgiu mais uma aqui, ó, que é o MX, ó lá, acendeu ali embaixo, esse aqui. E aí você consegue ver aqui, ó, todo o histórico dele de rentabilidade. Então a gente pode ver que também superou o MXRF11, né? Vem superando bem, que ele tá superando o IFIX, o IPCA e também o MXRF11. Então essa ferramenta vocês podem usar também para fazer essa avaliação. Alguns consideram também verificar sempre também o valor patrimonial do fundo, ó, pode ver que aqui ele está com 158 milhões, ainda pode não ser considerado médio para baixo, ainda não pode ser um valor interessante para muitos, aí cabe a você quais são os critérios também que você avalia. Com essas informações, agora eu quero fazer para vocês uma simulação. Pode ver que eu tenho ele na minha carteira, mas como eu disse, a minha carteira tem uma parcela de risco. Não invista totalmente, não invista todo o seu patrimônio nesse fundo imobiliário ou só fundos imobiliários assim. Busque sempre um equilíbrio, tenha uma parcela de risco na sua carteira, você fique confortável com isso, beleza? Então aqui nessa planilhazinha, nessa tabela, eu vou fazer uma simulação, né, com ele e com o MXRF11 também, tá? Vou usar o exemplo aqui no RBHG e no MXRF que está aqui em cima, tá? Deixa eu ticar aqui para vocês verem o MX e o RBHG. Então a minha simulação ela vai basear do valor que eu tenho em patrimônio, ou seja, a gente tem aqui um valor, deixa eu voltar aqui para minha corretora, de 32 mil, certo? 163 aí, que é o que temos aqui. Eu vou considerar todo o meu patrimônio, então eu vou considerar esse daqui, porque esse aqui eu vou considerar investido também. Então vou pegar 32 mil aqui, a gente vai abrir a calculadora, e aí eu vou jogar esse valor que estava lá, ó, todo esse valor aqui, do 32 mil, e vou dividir, a gente vai dividir esse valor pelo preço dele, pelo preço da cota, certo? Quanto que está custando aqui o nosso RBHG? 89,31, certo? 89,31. O dividendo já está lá na planilha, então automaticamente ela já vai fazer essa conta para nós. Então a gente vai pegar aqui, jogar na calculadora, dividido por o valor dele que está custando uma cota 89, né? 89,31, que vai me dar uma quantidade de cotas de 361 cotas. Com esse valor eu compraria 361 cotas dele. Então jogando aqui na quantidade, ó, já vai me dar para nós aqui 361 cotas do RBHG. Olha só, que iria me gerar com esse valor de 32.379 reais aí de dividendos. Só com esses 32 mil que eu já receberia por mês 380 praticamente, 379 todo mês, certo? Agora a gente vai fazer essa mesma simulação de valor com o MXRF11 para a gente comparar essa diferença, tá? Então aqui deu 379. Eu vou zerar aqui para ele não puxar na fórmula, tá? 379 deu no RBHG. Vamos comparar agora com o MXRF11. Aqui está o fundo imobiliário MXRF11. Vou pegar também o patrimônio, mesma situação. A gente vai copiar o valor, que é o que eu tenho de patrimônio, olha lá, 32.296. E eu vou dividir aqui pelo preço dele. O preço dele é 10,98, certo? Deixa eu voltar aqui para a planilha para a gente fazer aqui. Vou dividir por 10,98 e igual. Vai dar 2.941 cotas. Agora a gente vai pegar isso aqui e vai jogar na quantidade, na fórmula aqui, na planilha. 2.941, né? Deixa eu ver aqui de novo. Isso aí, 2.941 cotas. Vou soltar aqui para ver. Ele vai me render 323. Olha só a diferença. O outro 380, né? 379 e com ele 323, o mesmo valor.
Isso não significa que um seja melhor que o outro, isso é importante deixar. São fundos imobiliários diferentes, com rentabilidades diferentes e com riscos diferentes, apesar de ambos terem CRIs aí. Porém, como eu disse, citei os pontos aqui negativos e positivos, né, do RBHG para vocês verem lá, tem vários pontos lá que eu deixei para vocês avaliarem. É que existe sim uma grande diferença entre eles. Do fundo MXRF11 eu só não vou fazer o comparativo porque eu já mostrei em outros vídeos quais são os pontos dele, né? Já mostrei um vídeo específico até dele que eu fiz. Então vocês podem usar isso aqui como base, mais para vocês poderem analisar outros fundos imobiliários, o relatório. E também, às vezes, né, se a sua parcela de fundos de risco ainda não foi definida, pode ser uma das opções aí para você estudar, tanto ele quanto o MX, que são ótimos fundos imobiliários. Nesse canal, meu outro canal aqui de investimentos, eu mostro também, caso vocês tenham interesse, o nome do canal é esse aqui, ó, M do Investimento, tá? Aqui eu mostro mais o passo a passo também das cotas, por exemplo, ó, cheguei a 142 cotas, eu mostro quanto que tem a rentabilidade dessas cotas que eu tenho, a quantidade que eu tenho. São vídeos assim mais pontuais, mais específicos, dando ali o andamento e o crescimento também da carteira. Nesse que vocês estão, que é o Mark Investindo, eu mostro mais de forma mais abrangente, mais completa. Nesse aqui, uma forma mais direta, alguns pontos específicos, e assim fica mais completo, um canal meio que complementa o outro. Sejam bem-vindos também quem quiser conhecer. Então com esse vídeo, né, eu deixei para vocês mais uma análise mesmo, né, não é nada de dizendo qual fundo imobiliário é melhor ou algo assim, é um vídeo mais para mostrar para vocês pontos que vocês podem avaliar. Tem mais informações sobre o relatório gerencial que eu gostaria de compartilhar com vocês, mas para o vídeo não ficar também muito longo e muito específico disso, eu vou trazendo um vídeo só sobre relatório gerencial. Porém aqui você já tem a base de algumas coisas que você consegue ver que pode te ajudar na decisão, né, ali na hora que você estiver estudando o fundo imobiliário, né. Eu acho importante sim você ler o relatório gerencial por completo, eu acho que isso te ajuda assim a ver todos os pontos dele. Claro que existem alguns pontos chaves ali onde a gente deve ir, mas é interessante sim que você faça essa leitura. Principalmente as primeiras vezes que você estiver ali conhecendo, né, o fundo imobiliário, que você estiver ainda se decidindo por um ou por outro. Depois que você definir, aí você já vai nos pontos-chave para você ir acompanhando como eu faço. Assim eu consigo saber como é que tá a saúde dos fundos imobiliários, da carteira e tudo mais. O que eu digo para vocês é, não se prendam muito ao que todo mundo fala, né? Todo mundo fala, ah, não pode ter muito papel, ah, não pode ter, tem que ter mais tijolo, ou tem que ter mais isso, ou esse aqui não pode ter risco tal, esse aqui tem poucos ativos, enfim. Isso é importante, pode ajudar vocês nas decisões, mas não deve ser o critério máximo, né? Como eu disse, uma carteira bem formulada, com bastante diversificação, independente disso, você vai chegar lá. Basta você ter bastante fundos imobiliários. Escolha bons fundos imobiliários, independente se for risco, independente de qual for o segmento, mas diversifique. Uma carteira bem diversificada ali com 10 fundos imobiliários, 15 fundos imobiliários, se você tiver ações também mais 20 ações, bem diversificado mesmo, ou seja, bastante segmentos ali, segmentos vários com potencial, enfim, você vai conseguir um retorno. Isso já é comprovado que no longo prazo você vai conseguir o retorno. Aí basta você ir investindo com frequência e sempre reinvestir também os dividendos, né? Sempre tá aportando ali o valor que você se programou para investir e também sempre os dividendos também. O que eu digo é, você vai chegar no longo prazo, você vai chegar no seu objetivo. Então eu espero que tenham gostado desse vídeo, que ele tenha ajudado vocês. Dúvidas deixem nos comentários, me digam se vocês também investem em alguns fundos imobiliários desses, se você investe no RBHG, no MX, qual que você tá e como que você tá também na carteira. Estamos aqui trocando informações também, trocando o nosso caminho, né, rumo aí à independência financeira. Então, muito boa sorte a todos vocês, bons investimentos e bons resultados, meus amigos. Acredite, o resultado, aquilo que você espera, tá chegando. O momento de você ter a sua paz, a paz que você sempre buscou e até hoje ainda não tinha encontrado, agora ela tá chegando. Então é isso, nos vemos no próximo vídeo e até!